Isso não provoque, é cor de rosa choque. Oi, gente! Olá! Olá, tudo bom? Bom, hoje a gente vai tratar um pouquinho do autoconhecimento, né? Dentro do autoconhecimento existem diversos caminhos. Um dos caminhos que tem vindo muito à tona em vários ângulos, espiritualistas, psicológicos, antropológicos, enfim, é a busca da criança interior. Então, hoje a gente vai dar um toque sobre isso, mas entendendo, depois que a gente começou a conversar, a gente viu que é um tema que a gente precisa abordar sobre vários ângulos. Então, a gente já está com a ideia de fazer uma série sobre isso e a gente queria ouvir sugestões de vocês. Se vocês querem, de fato, que a gente traga mais informações, a gente pode até trazer profissionais que trabalham com isso, que não é o caso da gente. Mas Maura andou lendo e ela vai dividir com a gente um pouquinho de algumas reflexões sobre isso. Certo. Exatamente. São reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em que sentido? Quando eu estava lendo esse artigo de crianças, a sua criança interior, a fonte foi a revista Vida Simples. Então, eu comecei a fazer uma certa reflexão. O que a gente realmente foi lá na infância e o que a gente queria ser. E teve muita gente que conseguiu o que realmente queria, teve essa oportunidade e teve a maioria, não foi o caso, como também não foi o meu caso. Em que sentido? No sentido de que às vezes a gente precisa se reportar ao passado para entender o nosso hoje. E nesse sentido, eu lendo, vi alguns exemplos e que trouxe reflexões que eu acredito vai trazer para vocês também, que uma pessoa cita na entrevista que aos 16 anos ele se considerava velho. Por quê? Porque ele não seguiu o que o coração dele mandava. Ele seguiu o que os pais e a sociedade determinava. Não sendo contra isso. É um padrão e faz parte da nossa vida. Mas se a gente puder fazer isso de uma maneira que seja feliz, bicho, você já ganhou a vida. E respeito, quando a gente respeita a criança que foi da gente, né? Exatamente. Então, a gente precisa abrir a porta, olhar para o passado, ver o que foi que ficou no passado, que a gente precisa resgatar e onde foi que a gente perdeu essa essência. A vida nos leva a ter uma vida tão corrida que a gente perde a oportunidade de parar e pensar em coisas boas que a gente tinha. Não que a gente perdeu, mas que às vezes talvez não tenha tempo de botar em prática. Então a reflexão é essa. Que as meninas vão também falar sobre isso. Onde a gente perdeu a nossa criança interior e por que a gente precisa resgatar. Pois é, assim, o que eu tenho visto sobre o que é dessa criança interior que a gente precisa, de vez em quando, repetir comportamentos, claro que são as coisas boas. E aí as relações, né, que são feitas são a inocência, a pureza, a espontaneidade, claro, a sensibilidade, a falta de censura. Então, assim, você não ver maldade, essa inocência que assim, a gente não precisa perder para que a gente seja maduro, para que a gente observe o contexto antes de tomar decisão. Necessariamente a gente não tem que ficar velho aos 16 anos. É possível fazer isso com leveza, mantendo essa criança interior, que é o lado bom de ser criança, que é você ser espontâneo e não repetir aquilo que os outros esperam que você repita, né? Então, é muito interessante. Eu, às vezes, tenho discutido na terapia, mas não com esse nome, de resgate da criança interior, mas de vez em quando eu tenho me pego analisando coisas do meu passado. Então, assim, é interessante a gente aprofundar isso e a gente vai trazer em outros momentos. Mas, Aline, qual é a tua experiência com esse tema? Bem, eu acho que a minha criança interior está escondida debaixo da cama, porque eu realmente sou muito dura comigo mesma e com as pessoas, eu sou muito rígida. Eu acho que essa criança interior da minha está muito guardadinha. Eu vou discutir isso com a minha terapeuta, porque eu não tinha pensado nisso ainda, sabe? Pois é, assim, é engraçado que a criança interior não significa
necessariamente que você não siga regras, que você não tenha responsabilidades, que você não tenha um momento que ser dura no sentido de firmeza. Claro que não. Porque viver em sociedade e em conjunto requer Regras. limites, né? Limites, espaços, respeito lá e tudo mais. Mas assim, o que é importante, pelo menos o que eu tenho visto, né? Eu já participei de umas 2 rodadas de constelação familiar também, que pauta muito, né, esse autoconhecimento no resgate dos ancestrais, que assim, é também preciso a gente resgatar a criança interior sofrida, né? Os momentos que a gente sofreu, a falta de amor que a gente não, né, que a gente sofreu na infância e outras situações que foram dolorosas, que estão escondidas e que travam a gente na vida adulta. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lembrar da minha infância. Deve ter um monte de coisas que são dolorosas que eu não consigo lembrar. Que o inconsciente faz com que eu não lembre, mas isso, o fato de eu não lembrar, não significa que isso não interfira na minha vida. Claro que interfere. Talvez isso me bloqueie muito para ser uma pessoa mais leve, ter mais facilidade para amar, essas coisas todas. Então, esse resgate do eu interior tem a ver não apenas com você passar, tem até um exemplo interessante que é, resgatar não é apenas, eu adoro sorvete, eu adoro brigadeiro e agora eu vou comer só isso, ter uma alimentação infantil. Não, mas você se permitir de vez em quando comer 2 brigadeiros de uma vez, tomar sorvete sem ser diet. Agora, fazer isso o tempo todo, se comportar como se fosse a criança numa idade em que isso vai trazer prejuízo para você, não é o propósito das correntes que defendem o resgate da vida interior. E a abordagem que eu estou querendo me reportar é a questão do resgate da sensibilidade, de você perceber ao seu redor, mesmo você convivendo nessa selva de pedra, você perceber ao seu redor a beleza das coisas, nos simples atos, em escutar uma música na rua e você parar e se prender àquela música, em você parar e pensar no futuro, lá atrás no meu passado, o que é que eu queria ser e que eu não fui. Por exemplo, eu queria ser arqueóloga, não foi o meu caso, segui um outro caminho, não me considero frustrada, mas não foi uma coisa que eu disse assim, fui feliz do começo ao fim, mas está na hora de abrir a porta do passado e me perguntar onde foi que eu me perdi. Eu acho que essa é a pergunta que vocês têm que fazer, resgatar aquela sensibilidade, aquela alegria que nós tínhamos junto com a inocência, que é uma coisa tão importante. Só um minutinho. Eu estava me lembrando, conversando aqui com vocês, e me lembrando que uma coisa que eu gosto de fazer é cantar e dançar enquanto eu estou dirigindo. Parou o carro, Também, mesma coisa. estou dançando, bota a música, as pessoas do lado do centro, a mulher é louca, porque está dançando. Eu faço pulando. isso também. Eu acho que isso faz muito bem para a alma. Faz muito bem, a questão de saber o que é que faz bem para a sua alma, para o seu interior e não para o exterior. O exterior já está aí todos os dias. A gente tem que despertar. Aí é um dos exemplos que o artigo traz, né? A espontaneidade. A criança espontaneidade. interior é você resgatar a espontaneidade, a inocência. Então, dançar, dirigindo. Outro dia, acho que eu contei para vocês, que eu estava dançando no Verde Frutti. Eu fazendo as compras e o povo só olhando, pessoas da minha idade mais velha, eu estava tocando uma música de Ivete Sangalo que eu adoro e eu comecei a dançar fazendo conta. E assim, a sensação descontração. foi maravilhosa, de felicidade, de não me preocupar com o que as pessoas estavam achando de mim. Se eu estava me amostrando, se eu estava louca, se eu era excêntrica, pouco importa. Eu estava feliz comigo mesma, porque naquela hora eu queria dançar a música de Ivete. Então, eu não estava atrapalhando ninguém, não estava cantando alto, apenas fazendo as compras e me mexendo, enfim. Então, eu acho que eu de vez em quando resgato. Descobri que eu resgato minha criança interior. Mas eu acho que essa questão da gente fazer É a as coisas espontaneidade. sem se preocupar com o que o outro está dizendo. Com o que o outro vai o outro pensar. o outro não vai pagar sua conta, o outro, né? Então, se você se mantém, tá numa boa, Não naquele ultrapassando o limite do outro, vamos não embora. machucando o outro. Mas isso é uma das coisas. Que a gente está falando de resgatar a criança interior No do sentido- lado bom, né? Do lado bom, do lado mas espontâneo. existem várias abordagens. Exatamente, porque a gente que foi criança, nós tivemos momentos bons e momentos ruins.
Então, o resgate, que a gente vai discutir em outros momentos. Em outro momento, mas o que a gente queria chamar a atenção agora é para você fazer essa reflexão de se você realmente conseguiu fazer o que você queria na vida e o que é que está faltando e até que ponto você sabe onde se perdeu. A reflexão que fica é essa. Eu, por exemplo, não responderia agora onde é que eu me perdi da minha criança interior. Porque o fato de eu dançar de vez em quando ou ter outras coisas não significa que eu resgatei totalmente a minha Exatamente. criança interior. Eu sei que tem um monte de coisas para serem resgatadas, mas agora minha terapeuta vai me ajudar a isso. A descobrir em que momento é que eu me perdi dessa criança interior que eu preciso resgatar mais. Tem Não é pessoas isso? que é o principal que resgata ou volta a conhecer na terapia. Tem outras pessoas que podem abrir as portas do passado, olhar um diário, olhar uma pintura, Sozinha, uma né? carta, sozinha, eles mesmos, e vai reportar alguma coisa que com certeza estava escondida. Inclusive, eu vi um artigo que ele tem dicas, tem uma série de dicas, mais de 10 dicas, para você exercitar essa busca interior sem precisar necessariamente ter uma sessão de terapia. E a gente vai trazer isso no próximo vídeo sobre o assunto, né? Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então a abordagem foi essa. Até o próximo com mais mulheres Irreverentes!